Esse vídeo é uma contribuição que a Associação Brasileira de Antropologia faz para a compreensão da situação das terras de quilombos no Brasil. Alcântara é especialmente importante porque demonstra, ao longo de uma trajetória histórica, diferentes relações e contradições entre terras de quilombos e o Estado brasileiro. Ao apresentar esse vídeo, a ABA continua na sua trajetória de combate ao racismo no Brasil. Até pouco tempo, o significado do termo quilombo estava ligado às definições utilizadas no período colonial e imperial para perseguir e punir escravos fugidos. A partir de 1988, como resultado da pressão dos movimentos sociais, a Constituição brasileira passa a garantir os direitos territoriais às comunidades remanescentes de quilombos. Embora tenha um conteúdo histórico, o termo quilombo é ressemantizado, passando a assumir novo significado, tanto na literatura especializada quanto para as comunidades negras rurais que buscam hoje, em todo o Brasil, o reconhecimento de seus territórios. Comunidades negras rurais que sempre lutaram por sua autonomia e pela manutenção de seus territórios contra a invasão de particulares, de empresas e do próprio Estado, buscam manter e reproduzir seus modos de vida, agora sob o amparo da Constituição de 1988. Apesar do amparo constitucional, nas comunidades negras rurais de todo o país, é flagrante o desrespeito pelos direitos humanos mais elementares, como o direito à moradia, à educação, à saúde. Em muitos casos, não são garantidos sequer o direito de ir e vir, o direito ao acesso aos recursos naturais e o direito de exercer suas práticas culturais. Nos séculos XVIII e XIX, o Maranhão foi um dos maiores importadores e ponto de distribuição de escravos. A população de negros no Maranhão, em algumas épocas, chegou a mais de 70%, como consequência da importação de milhares de peças, como eram chamados os escravos. Na segunda metade do século XVIII, foram trazidos para Alcântara grandes contingentes de escravos, destinados às fazendas de algodão e, mais tarde, para os engenhos. Alcântara mantém sua proeminência econômica baseada no trabalho dos negros
até fins do século XIX. Os empreendimentos econômicos da aristocracia agrária de Alcântara se desestruturam a partir de fins do século XVIII e início do XIX, quando os senhores perdem o poder de repressão sobre os escravos e se retiram. A retirada dos brancos permite que negros e indígenas, antes mesmo da abolição da escravidão, ocupem as áreas abandonadas produzindo autonomamente. Estabelecem códigos próprios para definir aqueles que pertencem ao grupo. E para garantir o acesso de todos aos recursos naturais, impedem a divisão da terra em lotes individuais, preservando assim o seu uso comum. Em 1760, com a expulsão dos jesuítas e, mais tarde, com a retirada de outras ordens religiosas de Alcântara, os negros se apropriam não somente das terras, como passam a elaborar suas próprias formas de cultuar seus santos. A festa de São Benedito na Ilha do Cajual, em Alcântara, assume características próprias. Grande parte do ritual é realizado por mulheres e crianças. Uma das imagens do santo é roubada ritualmente durante a noite. É só brincadeira para dar alegria na festa. Aí chega uma pessoa, aí ele fica assim escondidinho, ele vai lá no altar, ele tira o santo e vai deixar na casa de outra pessoa. Aí a gente diz assim, roubaram o santo. Aí quando é de manhã a gente se ajunta, uma porção de gente aí toca foguete e vai buscar o santo. Vamos caçar, santo de fazer milagre, vamos caçar. Obrigatoriamente, o cortejo passa pelo velho cajueiro, que dizem possuir 200 anos, e lhe comprova a ancianidade da ocupação e a ancestralidade escrava das famílias. A imagem roubada é encontrada e, nesse momento, há uma troca ritual de acusações entre o menino que personifica o juiz e as mulheres. Foi de noite. Olha aí, onde estava o santo? Eu animando o teu tambor, eles dizendo que eu roubei teu santo. Olha que a ladrona fez, viu? Tá vendo? Agora eu devia lhe prender de novo. A senhora é juiz. Olha, ladrona de santo. A economia desses grupos se organiza de modo a garantir uma reserva de recursos destinados à promoção de festas e rituais, os fundos cerimoniais. A carne de boi ou de porco, animais dados ao santo em pagamento de promessa, é alimento indispensável. Todo mundo tem mais fé nele, no milagre dele, do que no dos outros, nos outros santos. É, porque ele é um pretinho, aí todo mundo quer bem o preto santo. Pede para São Fulano de Tal, nada acorda. Pede para São Benedito, é só corrido. Logo aqui, tem um lugar aqui no município de Alcântara, por nome Tamatatiel, lá também tem uma santa boa, uma santa padroeira de lá, Santa Teresa. O povo tem muita fé nessa santa.
Lá as terras, lá o lugar, tudo é da Santa, terra da santidade. Quando chega tempo da festa aí, tudo que tem encosta pra lá. Pra fazer a festa da Santa. É boi, e é porco, e é farinha, é muita tapioca, e é arroz, o povo tudo leva. Itamatatiua foi uma fazenda pertencente à Ordem do Carmo. Após a retirada dos religiosos, os negros passaram a ocupar as terras em sistema de usufruto comum. De acordo com uma lógica jurídica própria, Santa Teresa de Ávila é reconhecida em toda a região como a legítima proprietária das terras. Os negros de Itamatatiua reverenciam a santa através de uma grande festa que simboliza também o pagamento pelo direito de usar as terras. Com a desagregação das fazendas e das grandes unidades de produção, de religiosos e de particulares, surgem em Alcântara outras situações semelhantes às terras de Santo de Itamatatiua. São as terras de Santíssima, as terras de Preto, as terras de herança, as terras da pobreza. Essas terras conformam um grande território étnico controlado por famílias de ex-escravos e seus descendentes. Morou minha bisavó, avó, mãe, pai e toda a geração minha é daqui, deste lugar, é deste aqui, ó. Agora tá em mim com meus filhos e já neto, já sou avô de neto. Olha que vem de longe, é? Quem vem de bisavô, escanchavô pra cá até chegar em mim tá longe. Meus escanchavô foram escravos. O que teria ocorrido de mais peculiar quando nós falamos da história de Alcântara, e sobretudo da questão dos quilombos de Alcântara, é que teria havido aí uma fuga dos brancos. Os moradores locais, nas suas narrativas históricas, eles explicam como os senhores fugiram em final do século XVIII, início do século XIX, quando o preço do algodão caiu no fundo do poço e levaram tudo, desde baldrame, janelas, telhas, que então eram muito valiosas, e todas as madeiras de lei que compunham as unidades residenciais, foram todas levadas. Tanto que hoje na paisagem de Alcântara você não encontra uma casa grande. Diferentemente de outras partes do Maranhão e de outras partes do país, você não encontra uma casa grande sequer erguida. Você não encontra, senão, ruínas, escombros, uma ruinaria que, por assim dizer, nos ajuda a entender como é que se deu o processo de aquilombamento nessas fazendas. O aquilombamento entendido enquanto uma autonomia produtiva. O aquilombamento entendido enquanto uma identidade que foi estendida sobre essas terras, a partir do momento em que os próprios grandes proprietários de algodão e os engenhos de açúcar haviam se afastado e haviam ou voltado a Portugal ou ido para a corte no período imperial. Mais em frente tem outro sítio aqui, na ponta daqui, por nome Jacaré. É outro sítio também velho, também tinha uns paredão também lá, tudo tem. Nessas áreas, onde se desagregaram as antigas fazendas, povoados foram erguidos autonomamente e nunca escolheram o lugar exato das ruínas para se estabelecer. Aí depois já roçaram para mais de 10 vezes ali naquele mato. Aí foram derrubando, e acabando, tirando pedra. Aqueles pedrão velho medonho, ferramenta que tinha aqueles ferro no tempo antigo. Tinha a casa de engenho, tinha a casa dos brancos, dos brancão. Há um conjunto de expressões, ou de um léxico próprio, que ele consolida essa ideia de quilombo. Tem na memória local as questões de fuga, através da pegação, que era o recrutamento militar obrigatório, inclusive na Guerra do Paraguai, que vários voluntários foram extraídos de Alcântara. Porque antigamente tinha um negócio de uma pegação que chamava, pegação. Aí quando dava, chegava aí 20, 30, 40 homens para pegar 1 ou 2 ou 3 ou 10 conforme. Outro dado de fuga são as chamadas tocas, os chamados esconderijos.
São aqueles lugares onde hoje ainda se encontram, às vezes, vestígios de animais que foram roubados e abatidos. Fazia a toca no mato aí, morava no meio das matas. Nesse tempo era mata, as matas eram virgens. Então, o esconderijo, a pegação, a toca estão no universo desse grupo como os elementos de resistência clandestina, como os elementos de fuga, como a forma em que o quilombo era vivido por eles, ainda que não fosse na sua palavra explícita, quilombo. Era assim que era o negócio. Meu avô foi pegado, o filho foi pegado, o tempo dele novo foi vendido. Aí ele fugiu. Fugiu, passou 6 meses no mato, amontado no mato. A festa do Divino Espírito Santo é uma representação da corte e da sociedade imperial. É um ritual que envolve os moradores de Alcântara de diferentes classes sociais. A tradição determina a importância de cada participante conforme a hierarquia dos papéis representados. As caixeiras são, em geral, oriundas das comunidades negras rurais. Embora integrem a corte, nas casas de festa, as caixeiras não participam da mesa do império. Cabe à caixeira-mor a obrigação de servir a bebida aos membros de sua mesa. O empenho de Dona Margarida, ao exercer todos os anos suas funções de caixeira-mor, não deixa transparecer um drama pessoal que já dura mais de 20 anos. Dona Margarida é uma das milhares de pessoas que foram arrancadas de seus locais de origem para a implantação da base de lançamento de Alcântara. Aquela beleza, aquele conforto grande que a gente tinha lá, nós tinha muito buriti, nós tinha muita jussara, nós tinha muito babaçu, nós tinha muita manga, garapé bem pertinho, vajão enorme. Em 27 de outubro de 1980, o governo estadual decreta a desapropriação por utilidade pública de 52 mil hectares do município para a implantação da base de lançamento de Alcântara, expropriando 2 mil famílias. É uma coisa que aqui ninguém nem sonhou para adivinhar. E chegou assim de repente. As famílias resistem às ações da aeronáutica com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Igreja. Mobilizam-se, elaboram abaixo-assinados e encaminham reivindicações ao Ministério da Aeronáutica como condição para saírem de seus locais. As reivindicações das famílias não são atendidas e as comunidades atingidas, aproveitando uma visita ministerial, em março de 1986, bloqueiam a estrada MA-106 em sinal de protesto. Ali surgiu um acordo com nossas reivindicações e levado a cartório, e aceita por eles. O protesto é suspenso com a garantia das autoridades em atender às reivindicações de escolas, moradias e principalmente terra. Pelo Estatuto da Terra, o módulo rural de Alcântara é 35 hectares. Foi então marcada uma audiência para o dia 1º de abril de 1986 em Alcântara com o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima. Esta audiência aconteceu e naquele dia 1º de abril, que é consagrado ao Dia da Mentira, eu fiz uma observação de que, por ser o Dia da Mentira, se os acertos ali não seriam desrespeitados. Infelizmente, 18 dias depois, no dia 18 de abril de 1986, o presidente da República, lamentavelmente maranhense, senador Zé Sarney, assinou um decreto em conjunto com os ministros militares e com o ministro da Reforma Agrária, reduzindo o módulo rural de Alcântara de 35 para 15 hectares. É como se a pessoa tivesse tivesse perdido a metade do seu salário. Que a dificuldade maior que a gente tem aqui dentro da comunidade é sobre terra, porque a terra foram poucas. Os que vieram, que têm a sua gleba, seu 14 hectares, muitos são improdutivas as terras. Os que são produtivas, tem vários filhos que na época que veio para cá, estava adolescente,
Uns jovens hoje já estão com famílias. E o que aconteceu? Não, estão sem terra para trabalhar. A aeronáutica monta uma equipe para conduzir o processo de negociação e de transferência das famílias. Essa equipe, que era composta de um veterinário, que a gente acha um absurdo, uma pedagoga, uma advogada, 2 técnicos. Quer dizer, uma equipe incompetente para fazer o trabalho que eles queriam fazer. A aeronáutica adotou também como estratégia a convocação de jovens alcantarenses para integrar uma guarda na área. Os jovens filhos de camponeses foram levados a São José dos Campos, no estado de São Paulo, onde receberam treinamento militar e cursos de enfermagem de modo a auxiliar a equipe de relocação. Foi assim preparado um aparato para que a comunidade se sentisse protegida. Quem está me tirando daqui são pessoas que eu conheço, então eu estou confiante. 7 horas da manhã o carro estava pitando na porta, Pepe, aquele carrão enorme, e aí na porta. De que é a mudança? As famílias receberam indenizações muito aquém do que possuíam e foram remanejadas compulsoriamente para uma área distante do mar e alojadas nas chamadas agrovilas, controladas pelos militares. Eu lembro bem de uma casa que nós chegamos para pegar as coisas das pessoas lá, e lá tinha uma senhora. Uma senhora, eu creio que acho que uns 80 anos. E como eu era enfermeiro, geralmente eu ficava para acompanhar, né, saía por último da comunidade. O caminhão ficou uma certa distância e eu vinha com ela pegando no braço dela, e nós estávamos assim já uns quase 100 metros longe da casa, e ela pediu que eu soltasse o braço, e ela olhou para trás e ficou olhando, né, para casa. Aí ela estava chorando. Eu tinha assim um jardim de flor na porta, tinha um cajueiro, eu tinha um cajazeiro, eu tinha um coqueiro. Aí eu peguei logo meus 400 cruzeiros, eu peguei, né? Peguei que eu comprei uma cama, comprei um guarda-roupa, comprei um raido. A coisa dessa é doído. Você sair com uma coisa que fosse afregelado. A aeronáutica impõe regras e interdições para a ocupação das agrovilas. Vender todos os porcos para não levar porco para lá, para não ter criação de porco. Porco para não olhar sujeira na rua, entendeu? O porco é importante na economia desses grupos, funcionando como reserva de valor e como alimento. A carne de porco é imprescindível nas festas e rituais. A aeronáutica proíbe a reforma e a construção de novas casas nas agrovilas. Os novos casais têm como alternativa sair para a periferia de Alcântara, para a periferia de São Luís ou permanecer nas agrovilas enfrentando os militares. Essa casa nós construímos até com muita dificuldade, porque na época o comandante não queria aceitar a nossa casa no local que está, porque eles achavam que ia ficar em frente à casa de farinha, que é a minha casa, assim, ao lado. Então, que ia empatar a visão da casa de farinha. O que nós estamos mais preocupados aqui nas nossas agrovilhas é as nossas casas, que está do jeito que estão. Já tem casas que já caíram. E eu ganhei essa casa para mim ficar aí debaixo até o dia que eles quiserem. Não me adianta. Essa casa não é minha. E não é minha e não é de ninguém aqui. Nós não temos documento nenhum dessa casa. Nós não temos documento nenhum de terra. O loteamento planejado pelos militares desconsidera a reprodução das famílias. Casos como o de Dona Gelsa, que casou com um dos 5 filhos de um relocado, são comuns nas agrovilas. Ele não ganhou gleba de terra. Então a gente trabalha em gleba de outras pessoas. Ele começou a trabalhar com o pai dele, que mora aqui na comunidade. Mas como a gente viu que 14 até 17 hectares para 2, 3 famílias como ele já tem 5 filhos, que já trabalha.
em roça, então fica difícil. A divisão em lotes transforma violentamente um campesinato de terras de uso comum, característico das situações de terras de remanescentes de quilombos, em campesinato parcelar, afetando a sustentabilidade desse grande território étnico. Os lotes individuais não dispõem de todos os recursos naturais necessários à sobrevivência das famílias. A gente pegava qualquer lugar para trabalhar, não tinha essa divisão não. Não tinha. Agora que a gente tem, cada local tem a sua aqui. O trabalho em glebas de vizinhos introduz o pagamento pelo direito de cultivar a terra, prática inexistente nas comunidades de origem. Todo mundo era liberto para trabalhar, todo mundo fazia sua roça liberta. Então hoje a gente trabalha na gleba de um que dá, amanhã ele faz roça em outra gleba que dá, né? Que a gente só paga às vezes pelo que é colhido. As famílias tentam se adaptar à nova situação de campesinato parcelar e, nessa condição, enfrentam as consequências do decreto que reduz o módulo rural de Alcântara de 35 para 15 hectares. E hoje nós estamos comprando, todo ano nós compramos farinha. Quem olha diz que ele é um preguiçoso, todo ano. Arroz a gente sempre compra, porque é pouco que dá. Nós ficamos até assim numa mal situação, que nós se tornamos pessoas invadidoras, invadir mato da aeronáutica para poder tirar madeira para vender, né? Tirar às vezes areia para vender, assim que a gente constrói. Aí voltou com o mesmo tempo da escravidão. Por isso vamos rezar com fé, que Deus um dia vai ter dó, ter piedade dessas pessoas que sofrem. Na agrovila de Marudá, misturam-se 17 povoados e cada um deles festeja o seu santo padroeiro. A escassez de recursos, provocada pela relocação, aumentou muito o esforço para que as festas se realizem, já que esses grupos foram privados das condições normais de manutenção dos fundos cerimoniais. E que aqui é muito difícil. Por quê? Porque aqui nós não podemos fazer uma caeira, não temos o óleo, não temos a tapioca. E que nós estamos levando essas festas porque nós não podemos parar. Porque são festas de tradição e nós fazemos a maior força. Onde nós morávamos era muito bom, a gente ia para a roça da gente trabalhar de manhã, conforme a maré. Quando era 11 horas ou 10 horas, o homem vinha-se embora da roça, pegava o corvo, ia para o garapé, pegava o peixe, o marisco. Quando era 4 horas, estava em casa. São bem misturadas a atividade de pesca e de lavoura. As duas caminham bem juntas, né? No horário você está na roça, no outro você está pescando. Nos dias que antecedem aos lançamentos, a base interdita uma grande área de segurança que atinge vários povoados, impedindo a pesca e o trabalho na lavoura. São 4 ou 5 dias sem pisar na praia. Uma vez mesmo meu marido estava lá pescando, chegou o helicóptero e saltou um, disse assim, ó, se você não sair daí, você vai já preso. E nós estamos prejudicados, porque nós vivemos da praia, do peixe. Lá que é a nossa feira. Nós morávamos bem na beira da praia, um lugar chamado Ginipaúba, era bem na beira da praia. Os peixes estavam dentro da rede e nós estávamos olhando da nossa casa, os peixes lá no sebo, cação, pescada, tudo. Quer dizer que aqui tudo acabou. Eu vivi assim mais, não sei como, sei lá, melhorada de situação da minha vida, da propriamente a minha vida, a minha saúde. É muito difícil a vida aqui. Eu não estou aqui para me falar da base, mas é muito difícil a nossa vida aqui. E hoje estão lá. Os mortais, restos mortais das pessoas estão lá. Estão as catatumbas, tudo lá, com as cruzes. Estão tudo lá, ninguém pode visitar, não. A minha vontade era que eu não tivesse saído de lá
Tinha um dia de eu sair de lá, entendeu? Pela minha morte. Eu, a bem da verdade, naquele momento, naquele período, por ser jovem, eu também acreditava que eu teria alguma chance. A gente pensava muito por esse lado. E aí eu já tinha 4 filhos. E aquelas promessas feitas em cartórios eram muito boas. Aí a gente passou a acreditar. O carvão é feito com as sobras das madeiras das roças. A desagregação do sistema produtivo tradicional, causado pela transferência compulsória, torna o carvão o principal produto dirigido ao mercado que permite a sobrevivência das famílias. Toda a produção de carvão se destina a São Luís. O carvão de Alcântara abastece uma significativa parte do mercado em São Luís. Canela-Tiwa é um povoado à beira da praia que reúne todas as características daqueles que foram transformados em agrovilas, onde produzem em sistema de uso comum dos recursos naturais. Canela-Tiwa é um caso de terras de uso comum que tem uma singularidade. Foi originalmente uma terra indígena que passou às mãos de particulares. Em momento de decadência financeira, o último proprietário doou as terras a descendentes de escravos e indígenas, que foram registradas em cartório como terras da pobreza. Então os velhos se reuniam à tarde e conversavam assim: olha, gente, nós ganhamos essas terras de mão beijada, então vamos plantar com os dentes para nós comer quase gengibre, que logo mais nós vamos ser dono dela, e essa Deus nos deu e não tem quem nos tome. Canela-Tiwa é um dos povoados ameaçados pelas novas relocações que atingirão mais 500 famílias para ampliação e aluguel do centro de lançamento.
os militares interpretam situações como as de Canelatiua como se fossem terras públicas. Hoje eu não tenho que ela seja vendida e não tenha passado para outras pessoas. E eu ainda tenho que ela fosse da pobreza. Hoje ele chama do Estado, eu me espanto. Sente lá, ó, lá vai, ó. Sentido. Samucangaua vem servindo como alternativa de sobrevivência aos moradores das agrovilas. Uma das possibilidades para os novos remanejamentos compulsórios de famílias é sua relocação em povoados já existentes, como Samucangaua ou Canelatiua. Só nós que estamos aqui é o suficiente. Se botar outras pessoas, aí não tem como nós sobreviver, porque aí outras pessoas vêm, a nossa comida aqui já é pouca. Aí se vir outras pessoas, não vai dar. O movimento de resistência contra a base de Alcântara nunca cessou. Os atingidos se mantêm permanentemente mobilizados. Em diversas ocasiões, participam de manifestações públicas, reuniões, audiências, seminários. Procuram conhecer os detalhes de um projeto que com eles jamais foi amplamente discutido. Recebem o apoio de intelectuais, parlamentares, sindicalistas, da Igreja Católica e do movimento negro, através da Associação de Comunidades Rurais Negras Quilombolas, do Centro de Cultura Negra, da Sociedade de Direitos Humanos e de outras entidades. Eles não estão ligando na nossa vida. A base espacial só liga em foguetes, gastando dinheiro, mais dinheiro. E nós estamos sentindo nossa necessidade. Os matos que eles deram, que eram das cadeias para nós, não dá produção. Na tarde de 22 de agosto de 2003, explode o VLS-1. Há destroços num raio de 50 metros. Os 21 técnicos que trabalhavam no local morreram depois de uma explosão que elevou a temperatura a 3... Dias depois do acidente, uma comissão integrada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pelo Movimento dos Atingidos pela Base, por entidades ligadas ao movimento negro, igreja, por entidades civis, por pesquisadores e parlamentares, visitou áreas próximas ao local do acidente. Com auxílio de um equipamento a bateria, a comissão exibiu reportagens de TV aos moradores de diferentes povoados, que pela primeira vez puderam ver imagens do acidente. É uma perda realmente irreparável. Não há dinheiro que realmente supere a perda de um ente querido, mas pelo menos eles tiveram condições de receber seus restos mortais. Sepultaram, vão ter a oportunidade de ficar visitando, enquanto as pessoas que saíram, assumiram que saíram, que estão lá no cemitério do Peru, quase 300 anos, eles não têm a oportunidade de visitar os seus mortos. Largaram lá seus restos mortais e ninguém visita, ficou lá completamente abandonado. Sai da proa do meu barco. Leão, 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 sai da proa do meu barco. Ô leão, moço bonito é do buqueirão. Ô leão. O Maranhão tem muitos lugares encantados e que são referidos nas letras das músicas cantadas no tambor de mina e na pagelança. Por exemplo, no litoral a gente tem na região de Alcântara, né, a Pedra de Tacolumino. Temos o Buqueirão,
e tem a cerca de Alcântara. Esses lugares de encantaria, a preservação deles é muito importante porque eles estão intimamente associados à religião afro. Ali é um atestado da veracidade de suas crenças. Então esses lugares precisam ser mantidos, preservados e respeitados, inclusive pelos que não têm a mesma crença. Corre, corre, trairinha por cima da pedra, por cima da pedra, por cima da pedra de Itacolomim, por cima da pedra de Itacolomim. Corre, corre, trairinha, O projeto de expansão do centro de lançamento pretende privatizar a área em que se situa a Pedra de Itacolomim, um lugar sagrado. Que essas comunidades, por serem centenárias e por terem todos esses atributos que passaram pela abolição da escravatura, sucederam ao Império, sucederam à colônia, sucederam às divisões de República Velha, Nova República, etc., esses povoados se mantiveram, revelando que eles são mais irreversíveis. Porque é como se nós imaginássemos Alcântara como um mosaico de povoados. Esse mosaico de povoados, com territorialidades específicas e distintas, com particularidades, como as chamadas Terras de Santo, ou lá em Sambucangal as Terras de Santíssimo, ou lá em Itapual as Terras de Preto. Essas situações todas foram, ou Terras da Pobreza, em Canelatilha, elas foram se compondo, né, enquanto, com características próprias, enquanto um território étnico. E um território étnico, e que o entrelaçamento se dá também do ponto de vista cultural. O entrelaçamento se dá pelas festas religiosas. Eu estou com 23 anos que toco caixa. E esse tempo todo de negócio de caixeira amor. Mas eu agora já tenho vontade já de desligar, porque eu já estou mais velha. Aí conheço que as minhas vozes não estão mais como era antes. Quer dizer, que tem de ter uma caixeira melhor para cantar ali de junto das outras e tudo, para fazer como seja eu, substituindo a minha. A substituta escolhida é Dona Romana, sobrinha de Dona Margarida e moradora de Santana dos Pretos, na Ilha do Cajual. Por isso que eu estou pelejando com a menina lá, com a Romana, é que eu quero ver se eu aprumo ela. Dona Romana é uma das chamadas coreiras, brincante do tambor de crioula, e foi escolhida por reunir as qualidades exigidas para desempenho da função de caixeira.
Eu te acompanho. Direitinho. Eu já ia falar. Segura aí. Nessa fase de iniciação, Dona Romana passa a ter uma intimidade com a caixa, embora não possa ainda tocar em todos os momentos do ritual. A escolha de Dona Romana segue regras determinadas por vínculos que interligam os povoados e reforçam laços que mantêm a coesão do território étnico em Alcântara. No período colonial e imperial, um pilão e mais de um escravo reunidos representavam a possibilidade de produção autônoma, condição que definia um quilombo. Hoje, a conceituação de quilombo não se liga ao pilão ou a qualquer outro elemento da cultura material dos ancestrais escravos. A distância da Casa Grande, o isolamento geográfico e cultural, assim como a homogeneidade racial, não são elementos fundamentais na conceituação de quilombo. Os quilombolas atuais nem sempre se originaram de movimentos insurrecionais. As comunidades de remanescentes de quilombos constituem grupos étnicos que se autodefinem a partir de situações históricas específicas que os liga a um passado comum e cobram do Estado o reconhecimento de seus territórios. Os quilombos contemporâneos se espalham por todo o Brasil. Não são restos, vestígios, remanescentes de um tempo pretérito. Lutam por um modo de existência singular em territórios conquistados por seus ancestrais. Buscam autonomia, liberdade de praticar seus cultos, venerar seus santos, cantar seus cânticos e dançar seus ritmos. O Brasil, um país plural, deve reconhecê-los como grupos, em sua singularidade.
De boi ou de porco, animais dados ao santo em pagamento de promessa, é alimento indispensável. Todo mundo tem mais fé nele, no milagre dele, do que no dos outros, nos outros santos. É, porque ele é um pretinho, aí todo mundo quer bem o preto santo. É. Pede pra São Fulano de Tal, nada acorda. Pede pra São Benedito, é só corrido. Logo aqui, tem um lugar aqui no município de Alcântara, por nome Tamatatiba, lá também tem uma santa boa, uma santa padroeira de lá, Santa Teresa. O povo tem muita fé nessa santa. Lá as terras, lá o lugar, tudo é da santa, terra da santidade. Quando chega tempo da festa aí, tudo que tem encosta pra lá, pra fazer a festa da santa. É boi, e é porco, e é farinha, é muita tapioca, e é arroz, o povo tudo leva. Itamatatiba foi uma fazenda pertencente à Ordem do Carmo. Após a retirada dos religiosos, os negros passaram a ocupar as terras em sistema de usufruto comum. De acordo com uma lógica jurídica própria, Santa Teresa de Ávila é reconhecida em toda a região como a legítima proprietária das terras. Os negros de Itamatatiba reverenciam a santa através de uma grande festa que simboliza também o pagamento pelo direito de usar as terras. Com a desagregação das fazendas e das grandes unidades de produção, de religiosos e de particulares, surgem em Alcântara outras situações semelhantes às terras de Santo de Itamatatiba. São as terras de Santíssima, as terras de Preto, as terras de herança, as terras da pobreza. Essas terras conformam um grande território étnico, controlado por famílias de ex-escravos e seus descendentes. Morou minha bisavó, avó, mãe, pai e toda a geração minha é daqui deste. Nessa fase de iniciação, Dona Romana passa a ter uma intimidade com a caixa, embora não possa ainda tocar em todos os momentos do ritual. A escolha de Dona Romana segue regras determinadas por vínculos que interligam os povoados e reforçam laços que mantêm a coesão
do território étnico em Alcântara. No período colonial e imperial, um pilão e mais de um escravo reunidos representavam a possibilidade de produção autônoma, condição que definia um quilombo. Hoje, a conceituação de quilombo não se liga ao pilão ou a qualquer outro elemento da cultura material dos ancestrais escravos. A distância da Casa Grande, o isolamento geográfico e cultural, assim como a homogeneidade racial, não são elementos fundamentais na conceituação de quilombo. Os quilombolas atuais nem sempre se originaram de movimentos insurrecionais. As comunidades de remanescentes de quilombos constituem grupos étnicos que se autodefinem a partir de situações históricas específicas que os liga a um passado comum e cobram do Estado o reconhecimento de seus territórios. Os quilombos contemporâneos se espalham por todo o Brasil. Não são restos, vestígios, remanescentes de um tempo pretérito. Luto. O projeto de expansão do centro de lançamento pretende privatizar a área em que se situa a Pedra de Itacolomi, um lugar sagrado. Que essas comunidades, por serem centenárias e por terem todos esses atributos, que passaram pela abolição da escravatura, sucederam ao Império, sucederam à colônia, sucederam às divisões de República Velha, Nova República, etc., esses povoados se mantiveram, revelando que eles são mais irreversíveis. Que é como se nós imaginássemos Alcântara como um mosaico de povoados. Esse mosaico de povoados, com territorialidades específicas e distintas, com particularidades, como as chamadas Terras de Santo, ou lá em Sambucangal as Terras de Santíssimo, ou lá em Itapuã as Terras de Preto. Essas situações todas foram, ou Terras da Pobreza, em Canelatilha, elas foram se compondo, né, enquanto, com características próprias, enquanto um território étnico. E um território étnico, e que o entrelaçamento se dá também do ponto de vista cultural. O entrelaçamento se dá pelas festas religiosas. Eu estou com 23 anos que toco caixa. E esse tempo todo de negócio de caixeira morta. Mas eu agora já tenho vontade já de desligar, porque eu já estou mais velha. Aí conheço que as minhas vozes não estão mais como era antes. Quer dizer, que tem de ter é uma caixeira melhor para cantar ali de junto das outras e tudo para...
Tá, sua mãe? É tudo que acompanha. Direitinho. Eu já ia falar. Nessa fase de iniciação, Dona Romana passa a ter uma intimidade com a caixa, embora não possa ainda tocar em todos os momentos do ritual. A escolha de Dona Romana segue regras determinadas por vínculos que interligam os povoados e reforçam laços que mantêm a coesão do território étnico em Alcântara. No período colonial e imperial, um pilão e mais de um escravo reunidos representavam a possibilidade de produção autônoma, condição que definia um quilombo. Hoje, a conceituação de quilombo não se liga ao pilão ou a qualquer outro elemento da cultura material dos ancestrais escravos. A distância da casa grande, o isolamento geográfico e cultural, assim como a homogeneidade racial, não são elementos fundamentais na conceituação de quilombo. Os quilombolas atuais nem sempre se originaram de movimentos insurrecionais. As comunidades de remanescentes de quilombos constituem. A economia desses grupos se organiza de modo a garantir uma reserva de recursos destinados à promoção de festas e rituais, os fundos cerimoniais. A carne de boi ou de porco, animais dados ao santo em pagamento de promessa, é alimento indispensável. Todo mundo tem mais fé nele, no milagre dele, do que no dos outros, nos outros santos. É, porque ele é um pretinho, aí todo mundo quer bem o preto santo. Pede passou um fulano de tal, nada acorda. Pede passou um Benedito, é só corrido. Logo aqui, tem um lugar aqui no município de Alcântara, por nome Tamatati, lá também tem uma santa boa, uma santa padroeira de lá, Santa Teresa. O povo tem muita fé nessa santa. Lá as terras, lá o lugar, tudo é da santa, terra da santidade. Quando chega tempo da festa aí, tudo que tem encosta pra lá, pra fazer a festa da santa. É boi, e é porco, e é farinha, é muita tapioca, e é arroz, o povo tudo leva. Itamatatiua foi uma fazenda pertencente à Ordem do Carmo. Após a retirada dos religiosos, os negros passaram a ocupar as terras em sistema de usufruto comum. De acordo com uma lógica jurídica própria, Santa Teresa de Ávila é reconhecida em toda a região como a legítima proprietária das terras.
Os negros de Itamatatiua reverenciam a santa através de uma grande festa que simboliza também o pagamento pelo direito de usar as terras. Com a desagregação das fazendas e das grandes unidades de produção de religiosos e de particulares, surgem em Alcântara outras situações semelhantes às terras de Santo de Itamatatiua. São as terras de Santíssima, as terras de Preto, estado de São Paulo, onde receberam treinamento militar e cursos de enfermagem de modo a auxiliar a equipe de relocação. Foi assim preparado um aparato para que a comunidade se sentisse protegida. Quem está me tirando daqui são pessoas que eu conheço, então eu estou confiante. 7 horas da manhã o carro estava pitando na porta, Pepe, aquele carrão enorme, e aí na porta. De que é a mudança? As famílias receberam indenizações muito aquém do que possuíam e foram remanejadas compulsoriamente para uma área distante do mar e alojadas nas chamadas agrovilas, controladas pelos militares. Eu lembro bem de uma casa que nós chegamos para pegar as coisas das pessoas lá, e lá tinha uma senhora. Uma senhora, eu creio que acho que uns 80 anos. E como eu era enfermeiro, geralmente eu ficava para acompanhar, né, saía por último da comunidade. O caminhão ficou uma certa distância e eu vinha com ela pegando no braço dela, e nós estávamos assim já uns quase 100 metros longe da casa, e ela pediu que eu soltasse o braço, e ela olhou para trás e ficou olhando, né, para casa. Aí ela estava chorando. Eu tinha assim um jardim de flor na porta, tinha um cajueiro, eu tinha um cajazeiro, eu tinha um coqueiro. Aí eu peguei logo meus 400 cruzeiros, eu peguei, né? Peguei que eu comprei uma cama, comprei um guarda-roupa, comprei um raido. Uma coisa dessa é doído. Você sair com uma coisa que fosse afregelado. A aeronáutica impõe regras e interdições para a ocupação das agrovilas. Vender todos os porcos para não levar porco para lá, para não ter criação de porco. Porco para não olhar sujeira na rua, entendeu? O porco é importante na economia desses grupos, funcionando como reserva de valor e como alimento. A carne de porco é imprescindível nas festas e rituais. A aeronáutica proíbe a reforma e a construção de novas casas nas agrovilas. Os novos casais têm como alternativa sair para a periferia de Alcântara, para a periferia de São Luís, ou permanecer nas agrovilas enfrentando os militares. Essa casa nós construímos até com muita dificuldade, porque na época o comandante não queria aceitar a nossa casa no local que está, porque eles achavam que ia ficar em grupo, como os elementos de resistência clandestina, como os elementos de fuga, como a forma em que o quilombo era vivido por eles, ainda que não fosse na sua palavra explícita, quilombo. Era assim que era o negócio. Meu avô foi pegado, o filho foi pegado, o tempo dele novo foi vendido. Aí ele fugiu. Fugiu, passou 6 meses no mato, amontado no mato. A festa do Divino Espírito Santo é uma representação da corte e da sociedade imperial. É um ritual que envolve os moradores de Alcântara de diferentes classes sociais. A tradição determina a importância de cada participante conforme a hierarquia dos papéis representados. As caixeiras são, em geral, oriundas das comunidades negras rurais. Embora integrem a corte, nas casas de festa, as caixeiras não participam da mesa do império.
cabe à caixeira mor a obrigação de servir a bebida aos membros de sua mesa. O empenho de Dona Margarida, ao exercer todos os anos suas funções de caixeira mor, não deixa transparecer um drama pessoal que já dura mais de 20 anos. Dona Margarida é uma das milhares de pessoas que foram arrancadas de seus locais de origem para a implantação da base de lançamento de Alcântara. Aquela beleza, aquele conforto grande que a gente tinha lá, nós tinha muito buriti, nós tinha muita jussara, nós tinha muito babaçu, nós tinha muita manga, garapé bem pertinho, vajão enorme. Em 27 de outubro de 1980, o governo estadual decreta a desapropriação por utilidade pública de 52 mil hectares do município para a implantação da base de lançamento de Alcântara, expropriando 2.000 famílias. É uma coisa que aqui ninguém nunca nem sonhou para adivinhar. E chegou assim de repente. As famílias resistem às ações da aeronáutica com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Igreja. Mobilizam-se, elaboram abaixo-assinados e encaminham reivindicações ao Ministério da Aeronáutica como condição para saírem de seus locais. As reivindicações das famílias não são atendidas e as comunidades atingidas, aproveitando uma visita ministerial, em março de 1986, bloqueiam a estrada. Até pouco tempo, o significado do termo quilombo estava ligado às definições utilizadas no período colonial e imperial para perseguir e punir escravos fugidos. A partir de 1988, como resultado da pressão dos movimentos sociais, a Constituição brasileira passa a garantir os direitos territoriais às comunidades remanescentes de quilombos. Embora tenha um conteúdo histórico, o termo quilombo é ressemantizado, passando a assumir novo significado tanto na literatura especializada quanto para as comunidades negras rurais que buscam hoje, em todo o Brasil, o reconhecimento de seus territórios. Comunidades negras rurais que sempre lutaram por sua autonomia e pela manutenção de seus territórios contra a invasão de particulares, de empresas e do próprio Estado, buscam manter e reproduzir seus modos de vida, agora sob o amparo da Constituição de 1988. Apesar do amparo constitucional, nas comunidades negras rurais de todo o país, é flagrante o desrespeito pelos direitos humanos mais elementares, como o direito à moradia, à educação, à saúde. Em muitos casos, não são garantidos sequer o direito de ir e vir, o direito ao acesso aos recursos naturais. Mas pelo menos eles tiveram condições de receber seus restos mortais. Sepultaram, vão ter a oportunidade de ficar visitando, enquanto as pessoas que saíram, as famílias que saíram, que estão lá no cemitério do Peru, quase 300 anos,
eles não têm a oportunidade de visitar os seus mortos. Largaram lá seus restos mortais e ninguém visita, ficou lá completamente abandonado. Sai da proa do meu barco. Leão, 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 sai da proa do meu barco. Ô leão, moço bonito é do buqueirão. Ô leão, ô leão. O Maranhão tem muitos lugares encantados e que são referidos nas letras das músicas cantadas no tambor de mina e na pajelança. Por exemplo, no litoral a gente tem na região de Alcântara, né, a Pedra de Itacolumino. Temos o Buqueirão e tem a Cerca de Alcântara. Esses lugares de encantaria, a preservação deles é muito importante porque eles estão intimamente associados à religião afro. Ali é um atestado da veracidade de suas crenças. Então esses lugares precisam ser mantidos, preservados e respeitados, inclusive pelos que não têm a mesma crença. Corre, corre, trairinha por cima da pedra, Itacolumim, por cima da pedra, Itacolumim, por cima da pedra de Itacolumim, por cima da pedra de Itacolumim. Corre, corre, trairinha, tem uma singularidade. Foi originalmente uma terra indígena que passou às mãos de particulares. Em momento de decadência financeira, o último proprietário doou as terras a descendentes de escravos e indígenas, que foram registradas em cartório como terras da pobreza. Então os velhos se reuniam à tarde e conversavam assim: olha, gente, nós ganhamos essas terras de mão beijada, então vamos plantar com os dentes para nós comer quase gengibre, que logo mais nós vamos ser dono dela, e essa Deus nos deu e não tem quem nos tome. Canelatiua é um dos povoados ameaçados pelas novas relocações que atingirão mais 500 famílias para ampliação e aluguel do centro de lançamento. Os militares interpretam situações como as de Canelatiua como se fossem terras públicas. Hoje eu não tenho que ela seja vendida e não tenha passado para outras pessoas. E eu ainda tenho que ela fosse da pobreza. Hoje ele chama do Estado, eu me espanto. Sente lá, ó, lá vai, ó. Sentido. Samucangaua vem servindo como alternativa de sobrevivência aos moradores das agrovilas.
Uma das possibilidades para os novos remanejamentos compulsórios de famílias é sua relocação em povoados já existentes, como Samucangaua ou Canelatiua. Só nós que estamos aqui é o suficiente. Se botar outras pessoas, aí não tem como nós sobreviver, porque aí outras pessoas vêm, a nossa comida aqui já é pouca. Aí se vir outras pessoas, não vai dar. O movimento de resistência contra a base de Alcântara nunca cessou. Os atingidos se mantêm permanentemente mobilizados. Em diversas ocasiões, participam de manifestações públicas, reuniões, audiências, seminários. Procuram conhecer os detalhes de um projeto que com eles jamais foi amplamente discutido. Recebem o apoio de intelectuais, parlamentares, sindicalistas, da Igreja Católica e do movimento negro, através da Associação de Comunidades Rurais Negras Quilombolas, do Centro de Cultura Negra, da Sociedade de Direitos Humanos e de outras entidades. Eles não estão ligando na nossa vida. A base espacial só liga em foguetes, gastando dinheiro mais dinheiro. E nós estamos sentindo nossa necessidade. Os matos que eles deram, que eram das cadeias para nós, não dá produção. Na tarde de 22 de agosto de 2003, explode o VLS-1. Há destroços num raio de 50 metros. Os 21 técnicos que trabalhavam no local morreram depois de uma explosão que elevou a temperatura a 3... Dias depois do acidente, uma comissão integrada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pelo movimento dos atingidos pela base, por entidades ligadas ao movimento negro, igreja, por entidades civis, por pesquisadores e parlamentares, visitou áreas próximas ao local do acidente. Com auxílio de um equipamento a bateria, a comissão exibiu reportagens de TV aos moradores de diferentes povoados, que pela primeira vez puderam ver imagens do acidente. É uma perda realmente irreparável. Não há dinheiro que realmente supere a perda de um ente querido, mas pelo menos eles tiveram condições de receber seus restos mortais. Sepultaram, vão ter a oportunidade de ficar visitando, enquanto as pessoas que saíram, as famílias que saíram, que estão lá no cemitério do Peru, quase 300 anos, eles não têm a oportunidade de visitar os seus mortos. Largaram lá seus restos mortais e ninguém visita, ficou lá completamente abandonado. Sai da proa do meu barco. Leão, 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 sai da proa do meu barco. Ô leão, moço bonito é do buqueirão. Ô leão, ô leão. O Maranhão tem muitos lugares encantados e que são referidos nas letras das músicas cantadas no Tambor de Minas e na Pajelantes. Por exemplo, no litoral a gente tem na região... As rurais de todo o país é flagrante o desrespeito pelos direitos humanos mais elementares, como o direito à moradia, à educação, à saúde. Em muitos casos, não são garantidos sequer o direito de ir e vir, o direito ao acesso aos recursos naturais e o direito de exercer suas práticas culturais. Nos séculos XVIII e XIX, o Maranhão foi um dos maiores importadores e ponto de distribuição de escravos. A população de negros no Maranhão, em algumas épocas, chegou a mais de 70%, como consequência da importação de milhares de peças, como eram chamados os escravos.
Na segunda metade do século XVIII, foram trazidos para Alcântara grandes contingentes de escravos, destinados às fazendas de algodão e, mais tarde, para os engenhos. Alcântara mantém sua proeminência econômica baseada no trabalho dos negros até fins do século XIX. Os empreendimentos econômicos da aristocracia agrária de Alcântara se desestruturam a partir de fins do século XVIII e início do XIX, quando os senhores perdem o poder de repressão sobre os escravos e se retiram. A retirada dos brancos permite que negros e indígenas, antes mesmo da abolição da escravidão, ocupem as áreas abandonadas produzindo autonomamente. Estabelecem códigos próprios para definir aqueles que pertencem ao grupo. E para garantir o acesso de todos aos recursos naturais, impedem a divisão da terra em lotes individuais, preservando assim o seu uso comum. Em 1760, com a expulsão dos jesuítas e, mais tarde, com a retirada de outras ordens religiosas de Alcântara, os negros se apropriam não somente das terras,